discutiremos aspectos importantes do Duplex Scan. Eu sou Vinícius Magdalene, cirurgião vascular, especialista em cirurgia vascular e ecografia vascular. Seja bem-vindo! O tópico que escolhi hoje, então, foi índice de resistência ou índice de resistividade ou ainda o índice de Purcellot. É um índice interessante que ele é utilizado no momento em que temos uma avaliação, a necessidade de uma avaliação indireta, onde os dados que temos de avaliação direta, eles não são suficientes. E aí temos alguns critérios diagnósticos associados a esse índice que confere uma avaliação indireta à região que estamos avaliando. Bem, aqui então eu trago uma curva espectral. Essa curva espectral ela é formada no momento em que o coração tem a sua contração e se entre o ponto que estamos avaliando na artéria, onde estamos insonando a artéria, e o coração não tem nenhuma estenose, essa velocidade de pico sistólico, a velocidade inicial, onde apontamos aqui na letra A, é o ponto mais alto da curva, ou seja, no momento em que ocorre a contração cardíaca, essa velocidade ela vai ser máxima no segmento do ciclo. E aí depois o coração relaxa, entra em diástole e o fluxo que continua para diante, ele irriga um tecido de baixa resistência, gerando então uma velocidade, a velocidade diastólica final, positiva acima da linha de base, na mesma direção da velocidade de pico sistólico, ou seja, um fluxo também anterógrado. Isso quer dizer que se o coração está relaxado e o fluxo continua indo para diante, a resistência vascular periférica à frente, ela é uma resistência mais baixa que permite isso. E com esses dois dados, nós conseguiremos calcular o índice de resistência. Bem, o índice de resistência, então, ele é calculado pela velocidade de pico sistólico menos a velocidade diastólica final, dividido pela velocidade de pico sistólico. Aqui a gente já começa a entender alguma coisa. Ora, se essa velocidade diastólica final ela é uma velocidade positiva, isso quer dizer que a resistência lá na frente ela é uma resistência mais baixa. Quanto mais alta for a velocidade diastólica final, mais baixa é a resistência. Quanto mais alta for a velocidade diastólica final, mais ela vai subtrair da velocidade de pico sistólico e menor vai ser o resultado final do índice de resistência. Ou seja, quanto maior for a velocidade diastólica final, menor é a resistência lá na frente e menor é o índice de resistência. Agora, se eu aumentar a resistência no tecido que aquela artéria está irrigando, a velocidade diastólica final vai tender a diminuir e chegar próximo a zero, ou seja, no momento em que o coração está relaxado, o fluxo não vai para diante. E aí a velocidade diastólica final ela é zero, e a velocidade de pico sistólico menos a velocidade diastólica final dividido pela velocidade de pico sistólico vai dar 1. Por quê? A velocidade de pico sistólico menos zero dividido por ela mesma vai ser igual a 1. Ou seja, esse índice de resistência, uma resistência elevada, ela vai ter um índice de resistividade. Índice de resistência, o índice de Purcellot, em 1. Então, 1 indica que é a alta resistência vascular periférica. Agora, quando essa velocidade diastólica final ela é alta e ela é muito alta, isso quer dizer que a resistência vascular periférica no tecido à frente ela é mais baixa. Isso não estando, obviamente, avaliando um local de estenose, no sinal direto no local de estenose. Então, quando essa resistência vascular periférica adiante for baixa, a velocidade diastólica final ela vai ser elevada, mais próxima da velocidade de pico sistólico e, consequentemente, o índice de resistência ele vai ser menor. Maravilha! Conseguimos, então, aqui calcular o índice de resistência. Show! Vamos, então, aqui aplicar esse conhecimento. Quando é que nós utilizaremos o índice de resistência? Bem, aqui eu trago, então, uma artéria carótida. Eu tenho uma artéria carótida comum, uma artéria carótida interna, artéria carótida externa. Olha aqui o raminho dela. E nós sabemos que a artéria carótida interna irriga um tecido de baixa resistência, que é o tecido cerebral. Ou seja, se ela irriga um tecido de baixa resistência, eu espero que durante a diástole, ou seja, quando o coração estiver relaxado, o fluxo continue indo para diante, uma vez que a resistência vascular periférica é baixa. Se o fluxo continua indo para diante,
a velocidade diastólica final ela vai ser mais elevada, ela vai ser positiva e esse meu índice de resistência vai ser menor. Normalmente o índice de resistência, por exemplo, de uma artéria renal varia de 0,55 a 0,7, 0,75 e na artéria carótida interna também é esperado que seja visualizado um índice abaixo de 0,7, é o que está dentro da normalidade. O que pode vir a alterar esse índice são alterações à frente do ponto que estamos avaliando, ou seja, se estamos na carótida externa extracraniana e no segmento intracerebral há uma estenose ou ainda uma pressão intracraniana maior, mais elevada, pode alterar esse índice de resistividade e colocar esse índice de resistividade acima de 0,7. Então, é um dado indireto que podemos achar mesmo se a carótida comum estiver normal, se a carótida interna estiver normal e a carótida externa estiver normal, esse índice de resistência ele pode estar alterado, pode estar acima de 0,7. Isso vai sugerir que há uma alteração num segmento à frente de onde estamos avaliando, por exemplo, uma estenose no segmento intracerebral da artéria carótida interna, pode restringir o fluxo da artéria carótida interna no seu segmento extracraniano e aumentar o índice de resistência. E isso vai sugerir que há uma alteração à frente. E isso vai motivar que seja realizado outro exame que possa identificar essa alteração. E aqui a gente visualiza que quanto menor for a velocidade diastólica final, maior será o índice de resistência. E o índice de resistência de 1 é uma resistência elevada. Maravilha! Use e abuse do conhecimento e até a próxima!